Olá, está no ar o TV Porto Jornal, trazendo as principais notícias do dia em Porto Seguro e região. Vamos aos destaques de hoje. Identificado homem encontrado morto dentro de carro próximo à Orla Norte. Princípio de incêndio na falésia do santuário em Arraial da Ajuda. Novo protesto pela morte de jovem indígena interdita PR 367. Centro de Reabilitação de Tartarugas Marinhas celebra a soltura de mais uma tartaruga. Urnas eletrônicas já estão prontas para a votação de domingo. Focos de queimadas aumentam na Bahia. Reta final da preparação dos estudantes para o Enem. Torneio de futebol Porto Cup revela talentos que farão testes em grandes clubes nacionais. Equipes de Porto Seguro se destacam no Campeonato Baiano de Canoa Havaiana. Equipe de cheerleader alcançou feito histórico ao conquistar o primeiro lugar em campeonato no Rio de Janeiro. Estas e outras informações agora no TV Porto Jornal. A polícia identificou o homem encontrado morto em um veículo na manhã de segunda-feira, na região norte de Porto Seguro. Trata-se de Ailson Fernandes de Souza, de 32 anos, conhecido como Manchinha. Natural de Jequitinhonha, em Minas Gerais, ele residia em Porto Seguro e trabalhava como garçom em um restaurante local. O corpo, em avançado estado de decomposição, foi descoberto dentro de um Volkswagen Gol preto, abandonado em uma estrada na aldeia indígena Jaqueira, próximo a Ponta Grande. Ailson estava sem camisa e vestia um short bege escuro. O delegado que atendeu a ocorrência informou que a vítima não apresentava sinais visíveis de violência e que até o momento não há indícios de crime. O corpo tinha uma lesão na cabeça, do lado direito, mas o delegado não acredita que isso tenha sido a causa da morte. Segundo ele, será necessário esperar o laudo da perícia para determinar a real causa do falecimento. A última vez que Ailson foi visto foi enquanto consumia bebidas com outros homens no centro de Cabralha. Acredita-se que o veículo estivesse no local desde a última sexta-feira. Dentro do Gol, foram encontrados uma bucha de maconha e fragmentos de crack. Uma pessoa se apresentou na delegacia informando que havia emprestado o veículo para a vítima. Na tarde desta segunda-feira, um pequeno incêndio foi registrado na vegetação da falésia do santuário de Nossa Senhora da Ajuda, localizado no distrito de Arraial. O corpo de bombeiro foi chamado e atuou para controlar as chamas, evitando que o fogo se espalhasse pela região. A causa do incêndio ainda não foi determinada, mas ele gerou uma densa fumaça que pode ser vista em vários pontos de Arraial, especialmente na Praça Brigadeiro Eduardo Gomes, próximo ao santuário. Uma nova manifestação foi realizada na tarde de segunda-feira em Coroa Vermelha, que bloqueou a BR-367, causando lentidão no tráfego. O protesto foi em memória do jovem indígena Tauan Passos Monteiro, mencionado ontem aqui no jornal. Amigos e familiares de Tauan, que foi assassinado na noite de domingo, fecharam a pista colocando fogo em objetos e criando uma densa fumaça preta. Tauan Passos Monteiro, de 26 anos, é filho da vereadora Indiara. Ele e um amigo estavam na caçamba de uma caminhonete em frente a uma loja de conveniência quando foram atacados por um atirador. Tauan foi baleado e faleceu após ser levado ao hospital, enquanto seu amigo teve uma lesão no pé direito. A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal compareceram ao local e conseguiram controlar a situação. O Centro de Reabilitação de Tartarugas Marinhas do extremo sul da Bahia, localizado em Belmonte, celebrou na última sexta-feira a soltura de mais uma tartaruga recuperada. Vamos conferir.
pioneiro centro de reabilitação de tartarugas marinhas do extremo sul da Bahia, fundado e gerido pela Veracel Celulose no terminal marítimo de Belmonte, comemorou seu primeiro aniversário em julho com importantes conquistas e suas atividades de preservação e cuidados com as tartarugas marinhas na região da Costa do Descobrimento. Desde sua inauguração, o centro já recebeu 17 animais e tem desempenhado um papel fundamental na recuperação de tartarugas marinhas. E celebrou na última sexta-feira a soltura de mais uma tartaruga marinha recuperada. A tartaruga da espécie Olívia, um macho adulto pesando 50 quilos, havia sido resgatada apresentando lesão na nadadeira peitoral esquerda, causada possivelmente por uma rede de pesca. O animal, que passou por 53 dias de cuidados especializados, foi devolvido a seu habitat natural antes mesmo do previsto, marcando mais um passo importante nos esforços da conservação marinha na região do extremo sul da Bahia. Vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar das urnas eletrônicas que já estão prontas para serem utilizadas no próximo domingo. As 221 urnas eletrônicas da 122ª Zona Eleitoral de Porto Seguro já estão preparadas para a votação que ocorrerá neste domingo, 6 de outubro, onde serão eleitos o prefeito e os 17 vereadores que atuarão de 2025 a 2028. No sábado, 5 de outubro, os equipamentos serão transportados por caminhões, vans e carros pequenos para as localidades onde serão instalados. No domingo, as equipes iniciarão o trabalho cedo, instalando as urnas, emitindo a zerésima, que é um comprovante que a urna está zerada, dando início à votação, que começará pontualmente às 8 horas. Cada sessão eleitoral contará com 4 mesários voluntários, um presidente, um coordenador e 2 mesários. A previsão é que o resultado final das eleições em Porto Seguro seja divulgado por volta das 19h30 ou 20 horas. E a situação das queimadas segue alarmante. Setembro fechou com o pior mês em queimadas de 2024, com 83.157 focos de incêndios registrados em todo o Brasil, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O número supera os 68.635 focos observados em agosto, evidenciando o aumento da crise ambiental. Em 2024, já foram contabilizados 210.208 focos, afetando principalmente biomas do Cerrado e da Amazônia. A Bahia ocupa a 2ª posição em quantidade de incêndios ativos. O INPE alerta que com a seca severa e altas temperaturas, o número de queimadas poderá se aproximar de 250 mil até o final do ano. E faltando 33 dias para a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que acontecerá nos dias 3 e 10 de novembro, os estudantes estão na reta final dos estudos para as provas. Vamos conferir na reportagem. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil. A prova, que acontece anualmente, avalia não apenas o conhecimento acadêmico, mas também a capacidade de interpretação e raciocínio crítico dos estudantes. O Colégio Evolução adota uma metodologia que entrega teoria e prática com a realização de simulados periódicos, preparando os alunos não apenas para a prova, mas também para o desenvolvimento de habilidades essenciais. As aulas são dinâmicas e interativas, promovendo um aprendizado mais efetivo. A preparação não se dá apenas no terceiro ano. O aluno, no momento que chega ao ensino médio, ele é apresentado a uma gama de disciplinas, de áreas do conhecimento, e é estimulado através de habilidades e competências. Em cima disso, há uma preparação com simulados e provas constantes. E o conteúdo dado com maestria por professores competentíssimos, preparadíssimos e que certamente levarão esse aluno a construir o seu próprio futuro. Os simulados são provas porque devemos responder ao jogo social.
Esse simulado ele responde ao conteúdo programático. O que acontece? Você tem de literatura, redação, química, biologia. Esses conteúdos são apresentados a miúde na sala de aula, com esmero. E os alunos, além desse simulado, eles fazem questões objetivas e discursivas, porque não preparamos só para o Enem, preparamos também para vestibulares específicos. Logo, preparamos também para a vida. Não queremos alunos mecânicos. Os nossos alunos são reflexivos e críticos. Os nossos discentes, eles aprendem que o tempo, ele deve nos servir. O tempo, ele é uma ferramenta que deve ser serva do aluno. O que acontece é que nós trabalhamos também esse direcionamento. O aluno tem tanto tempo para fazer uma redação. Por quê? Porque ele não tem o tempo que ele quer. A partir daí, ele consegue se organizar em responder questões simples com 2, 3 minutos e a redação com 50, 40 minutos. Ele sabe dinamizar o seu tempo. O colégio também oferece suporte psicopedagógico, ajudando os alunos a lidar com a ansiedade e a pressão que podem surgir nesse período. Nessa reta final do Enem, as emoções estão muito à flor da pele. Os nossos alunos ficam muito angustiados, muito ansiosos por essa prova, né? Então, ter esses momentos de poder trabalhar e controlar melhor as emoções, focar naquilo que deve ser focado, né? Equilibrar tanto o estado de saúde espiritual, mental e educacional é muito importante. E faltando 33 dias para a prova, muitos alunos entram na chamada reta final de preparação. E a expectativa em relação ao Enem também está ligada a um futuro profissional promissor. Eu estou mais tranquila, eu tento ficar tranquila, até porque acredito que cada coisa tem o seu tempo e que eu estou me preparando da melhor forma possível para esse momento. A gente trabalha alguns temas em sala também, eu trabalho alguns temas em casa, para focar mais em possibilidades que possam cair, né, no Enem, e eu já estar preparada para escrever sobre qualquer tema. Desde pequena eu me imagino como médica, então pretendo seguir na área da medicina. A reta final da preparação para o Enem é um momento de grande cobrança e importância na trajetória dos estudantes. E ao investir na saúde mental e emocional dos alunos, a escola desempenha um papel vital na formação de indivíduos mais resilientes e realizados. Muitas coisas mudam, então o valor emocional deles também. Então eles ficam muito mais nervosos, muito mais chorosos. É que nós precisamos fazer um momento de acolhimento, que é muito importante. Uma semana antes, da primeira prova do Enem, nós mudamos todo o nosso calendário, colocamos ali somente as disciplinas de humanas, linguagens e códigos, e depois, na outra semana, quando já passou esse primeiro momento da redação, aquela ansiedade, aí nós entramos mais com a física, com a química, as outras disciplinas que vão cair na outra prova da segunda parte do Enem. Então nós temos um projeto da inteligência de vida que nós envolvemos a família também. Então tem uma manhã que eles vão estar muito emotivos, que eles vão estar trabalhando e sentir principalmente essa questão de afetividade, porque a escola não é só conteúdo, E nós costumamos muito falar para eles que 50% da prova é conteúdo, mas 50% é emoção. Então, se eles não estiverem bem equilibrados emocionalmente, dificilmente eles irão ser bem-sucedidos. Focando mesmo nessa educação integral, que nós precisamos, além dos professores que têm essa sensibilidade, além da coordenação, nós também temos a equipe psicológica, a psicopedagógica, que vai estar sempre direcionando a isso. Porque nós sabemos que é um momento muito difícil. É um momento de concorrência onde a cobrança para eles é muito grande. É a cobrança da família, a cobrança dos colegas, da sociedade de modo geral. Os próprios professores cobram, que é claro, a gente quer o sucesso de cada um deles, e isso pesa muito na cabeça deles. Então, desejamos a todos muito sucesso, que façam realmente as provas com muita tranquilidade, que possam ser muito bem sucedidos aí, nessa nova etapa que está chegando. A primeira edição do torneio de futebol Porto Cup reuniu cerca de 700 atletas e 50 times do estádio Aguinaldo Bento dos Santos, aqui em Porto Seguro, no último final de semana, para disputas acirradas de fut-7 na categoria sub-11 até categoria sub-16. Com a presença de olheiros de equipes brasileiras, o destaque das equipes foram selecionados para avaliações de 5 dias em clubes como Bangu, Flamengo, Fluminense, Cruzeiro e Bahia. Organizada pela escolinha Porto Seguro United, a competição reuniu equipes de Porto Seguro, cidades vizinhas e Minas Gerais.
Os times campeões foram Handball de Minas, na categoria Sub-11, e Porto Seguro United na Sub-12. Futebol Raiz de Eunápolis na Sub-13, EFFC Porto Seguro na Sub-14 e Futebol Raiz na Sub-16. E vamos conferir a previsão para esta quarta-feira na região. Para a quarta-feira em Porto Seguro, o dia amanhecerá parcialmente nublado com temperaturas variando entre 19 e 28 graus. A umidade do ar se mantém elevada, especialmente no início da manhã. Em Santa Cruz Cabral, espera-se um dia de sol com muitas nuvens, com mínimas de 22 e máximas podendo chegar a 27 graus. Não há expectativas de chuvas significativas e em Eunápolis o tempo seguirá a mesma tendência, com sol e algumas nuvens em temperaturas entre 19 e 31 graus. A chance de chuva continuará presente na nossa região, mas é cada vez menor e, se acontecer, é uma chuva mais pontual, mais isolada. Apesar do dia amanhecer com o céu parcialmente nublado, o sol deve aparecer logo depois. Esse tempo é bem característica dessa época do ano. Amanhã trago novas informações. Vamos com mais informações da redação. É com você, Julie Barra. Vamos falar do orçamento do governo do estado para 2025. O projeto de lei orçamentária anual de 2025 foi entregue nesta segunda-feira, 30, à Assembleia Legislativa da Bahia, ALBA. Encaminhado pelo governador Jerônimo Rodrigues, o documento foi apresentado durante uma cerimônia que contou com a presença de parlamentares e representantes do governo estadual. A proposta orçamentária totaliza 70,8 bilhões, sendo 69,2 bilhões destinados aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social dos 3 poderes da administração estadual e 1,6 bilhão para o orçamento de investimentos das empresas. Bom, o orçamento é uma lei prevista na Constituição que estima a receita e fixa a despesa para um ano subsequente. É um dos instrumentos legais de planejamento que a Constituição prevê. Plano plurianual, diretriz orçamentária e as leis orçamentárias anuais. É no orçamento que estão todas as receitas do Estado e a previsão das despesas que serão realizadas por todas as áreas, saúde, segurança, educação, infraestrutura. É a lei autorizativa, que autoriza o gasto público. Olha, a gente fica extremamente feliz com os números que o secretário Cláudio Peixoto traz. Mostra que o governador Jerônimo, o seu governo, tem se empenhado para fazer com que não só haja um investimento maciço e maior nas áreas sociais, mas também que o Estado tem feito o seu dever de casa, otimizando a utilização dos recursos, mas também aprimorando a arrecadação do Estado. Veja que o orçamento vai crescer em relação ao ano de 2024, o orçamento de 2025, quase 11%, mais do que o dobro da inflação do período. Então, mostra a eficiência do Estado da Bahia também na questão da arrecadação. A Bahia se destaca tanto pelos investimentos sociais quanto em infraestrutura, mobilidade e ciência e tecnologia, que se alinham com a visão estratégica de longo prazo e as diretrizes de programas nacionais como o Novo PAC e a Nova Indústria Brasil, combinando desenvolvimento ambiental para impulsionar a geração de empregos e o crescimento econômico. Voltamos ao estúdio. Em mais uma etapa do Campeonato de Canoa Havaiana, os times do Clube de Canoa BPS de Porto Seguro foram destaques na competição que reúne os melhores do estado. A etapa Costa a Costa, uma das mais tradicionais provas da categoria, reuniu na Marina da Penha, em Salvador, mais de 300 atletas de diversas partes do estado no último final de semana. Com uma comitiva de 18 pessoas, o Clube BPS representou nosso município com os times masculino, que conseguiu a 4ª colocação, e o feminino, que saiu com a medalha de 3º lugar no peito, na categoria estreante, fato inédito para nossa cidade. O destaque maior ficou a cargo de Valentina Tanus, comandante da equipe feminina, que mesmo com seus 14 anos, mostrou experiência
e liderança, chamando a atenção dos maiores destaques do esporte. Parabéns, pessoal, pelo trabalho e excelente destaque na canoa havaiana. E ainda falando de equipes ganhadoras do nosso município, a equipe de cheerleader de Porto Seguro alcançou um feito histórico ao conquistar o primeiro lugar na modalidade de levantamentos no campeonato Arena Cheer, realizado no Rio de Janeiro. O evento, de nível nacional, reuniu as melhores equipes do Brasil, especialmente do Sudeste, onde o esporte é mais tradicional. Apesar de o cheerleader ser pouco conhecido no Nordeste, a equipe porto-segurense surpreendeu ao competir contra grandes equipes cariocas. A competição foi dividida entre as apresentações individuais e as em grupo. A equipe de Porto Seguro participou da modalidade de levantamentos, mostrando um alto nível de técnica e precisão em acrobacias, destacando-se no cenário nacional, incentivando o crescimento do esporte no Nordeste. E o nosso TV Porto Jornal de hoje fica por aqui. Fique com mais uma edição do programa Turistando com Guto Jones. O entrevistado de hoje será Herculano Assis, falando sobre a cultura em nossa região. Fique conosco, TV Porto, o seu canal local.